Nem tudo o que você vê é real. Na verdade, uma boa parte do que você percebe como realidade é, na verdade, uma invenção do seu cérebro. Ele está constantemente criando pedaços do mundo para preencher o que ele não entende ou não consegue ver. Parece ficção científica, né? Mas é pura neurociência. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse universo fascinante da percepção e descobrir como e por que seu cérebro te engana todos os dias. Você já olhou para uma nuvem e viu o formato de um animal? Ou talvez tenha visto um rosto numa mancha na parede? Isso não é só sua imaginação fértil trabalhando. É o seu cérebro fazendo o que ele faz de melhor. Encontrar padrões e criar sentido, mesmo onde não existe nenhum. Esse fenômeno tem um nome: percepção ilusória. E ele é a prova de que a sua mente não é uma janela passiva para o mundo, mas sim um artista ativo, pintando a sua própria versão da realidade. Fique comigo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. Literalmente. Então, vamos começar pelo básico. Como a visão funciona? De forma simplificada, a luz entra pelos seus olhos, atinge a retina, que transforma essa luz em sinais elétricos. Esses sinais viajam pelo nervo óptico até o cérebro, especificamente para uma área chamada córtex visual, lá na parte de trás da sua cabeça. É aí que a mágica, ou melhor, a construção da realidade acontece. O problema é que a informação que chega lá nem sempre é completa. Por exemplo, todo mundo tem um ponto cego em cada olho. É uma pequena área na retina onde o nervo óptico se conecta, e por isso não existem células fotorreceptoras ali. Você não deveria ser capaz de ver nada nesse ponto. Mas você percebe um buraco na sua visão? Não. E por quê? Porque seu cérebro pega a informação das áreas ao redor desse ponto cego e preenche o espaço vazio. Ele basicamente adivinha o que deveria estar ali e te mostra essa versão editada. Se você estiver olhando para uma parede branca, ele preenche com branco. Se for uma parede de tijolos, ele continua o padrão dos tijolos. É uma edição em tempo real, tão perfeita que você nem nota. Essa habilidade de preencher lacunas é fundamental para a nossa sobrevivência. Imagine nossos ancestrais na savana, ver o contorno parcial de um predador escondido atrás de um arbusto e o cérebro completar a imagem, rapidamente poderia ser a diferença entre viver e virar almoço. O cérebro evoluiu para ser uma máquina de fazer previsões. Ele não espera ter 100% da informação para agir. Ele pega os fragmentos que tem, compara com experiências passadas armazenadas na memória e cria a interpretação mais provável. É por isso que vemos rostos em objetos aleatórios, um fenômeno chamado pareidolia. Um rosto é um padrão visual extremamente importante para nós, seres sociais. Reconhecer rostos de amigos, inimigos, familiares é vital. Então, o cérebro está tão treinado para encontrar rostos que acaba vendo-os em tomadas, em carros, na espuma do café. Ele prefere cometer o erro de ver um rosto onde não existe do que o erro de não ver um rosto que está lá. É uma estratégia de melhor prevenir do que remediar, mas não para por aí. Vamos falar sobre as famosas ilusões de ótica. Elas são a prova cabal de como nosso cérebro pode ser enganado. Pense na ilusão de Müller-Lyer. Aquelas duas linhas de mesmo tamanho, mas uma com as setas apontando para dentro e a outra com as setas para fora. A linha com as setas para fora parece indiscutivelmente mais longa. Por quê? Uma teoria é que nosso cérebro interpreta essas linhas usando pistas de profundidade do mundo tridimensional. A linha com as setas para fora parece o canto de uma sala, que está mais longe, enquanto a outra parece o canto de um prédio, que está mais perto. Se algo parece mais longe, mas projeta a mesma imagem na nossa retina, nosso cérebro conclui que, na realidade, esse objeto deve ser maior. Ele aplica uma regra do mundo 3D a uma imagem 2D e acaba tirando a conclusão errada. Ele não é burro. Pelo contrário, ele é tão inteligente e eficiente em aplicar suas regras que acaba sendo enganado por truques que exploram essas mesmas regras. Outro exemplo incrível é o efeito McGurk. Esse fenômeno mostra que a percepção não é só visual. Ela é multissensorial. No efeito McGurk, você assiste a um vídeo de uma pessoa dizendo a sílaba G, mas o áudio que você ouve é da sílaba BA.
O que a maioria das pessoas percebe? Elas ouvem a sílaba da. O cérebro tenta reconciliar a informação visual contraditória com a informação auditiva. E o resultado é a percepção de um terceiro som, que não foi nem falado nem ouvido. Isso mostra o quanto seu cérebro trabalha para criar uma percepção unificada e coerente do mundo, fundindo informações de diferentes sentidos. Ele não se contenta com a contradição. Ele cria uma nova realidade para fazer sentido da situação. Essa construção da realidade também é profundamente influenciada pelas nossas expectativas, crenças e emoções. Se você está esperando ver algo, é muito mais provável que você veja. Um estudo clássico pediu a participantes para assistirem a um vídeo de pessoas passando uma bola de basquete e contarem o número de passes. No meio do vídeo, uma pessoa vestida de gorila entra em cena, bate no peito e sai. Surpreendentemente, cerca de metade dos participantes não percebe o gorila. Isso é chamado de cegueira por desatenção. Como o cérebro deles estava focado na tarefa de contar os passes, ele simplesmente filtrou a informação inesperada do gorila, por mais bizarra que fosse. O gorila estava lá, a luz dele atingiu a retina dos participantes, mas o cérebro decidiu que aquilo não era importante para a tarefa em questão e, portanto, não o promoveu para a consciência. Você não vê tudo o que está no seu campo de visão. Você vê aquilo em que seu cérebro decide prestar atenção. E as emoções? Elas tingem nossa percepção de cores muito vivas. Quando estamos com medo, um galho no escuro pode facilmente parecer uma cobra. Uma sombra pode se transformar numa figura ameaçadora. O medo aumenta nossa sensibilidade a possíveis ameaças, fazendo com que o cérebro interprete estímulos ambíguos da forma mais negativa possível. É, de novo, um mecanismo de sobrevivência. É melhor se assustar com um galho do que ignorar uma cobra. Da mesma forma, quando estamos felizes, tendemos a interpretar situações ambíguas de forma mais positiva. O mundo parece literalmente mais brilhante e amigável. Nossas emoções funcionam como um filtro, destacando certos aspectos da realidade e obscurecendo outros. Então, o que tudo isso significa para nós no dia a dia? Significa que a realidade objetiva, se é que ela existe, é algo que nunca experimentamos diretamente. O que experimentamos é uma simulação, uma interpretação criada pelo nosso cérebro com base em inputs sensoriais limitados, memórias passadas, expectativas e estado emocional. A sua realidade e a minha realidade, mesmo que estejamos olhando para a mesma cena, podem ser sutilmente diferentes. Entender isso é libertador. Nos ensina a sermos um pouco mais céticos em relação às nossas próprias percepções e um pouco mais abertos às percepções dos outros. Se duas pessoas presenciam o mesmo evento e têm relatos completamente diferentes, não significa necessariamente que uma delas está mentindo. Pode ser que seus cérebros, com suas bagagens únicas, simplesmente construíram realidades diferentes a partir do mesmo conjunto de fatos brutos. Isso nos leva a uma reflexão profunda. A mente não mostra o mundo como ele é. Ela mostra o mundo como você é. Sua personalidade, suas experiências, seus medos e suas esperanças moldam ativamente o universo que você habita. Cada padrão que você reconhece, cada rosto que você vê nas nuvens, é um reflexo do hardware e do software que rodam dentro do seu crânio. É uma dança constante entre o que está lá fora e o que está aqui dentro. E essa é a beleza e o mistério da consciência humana. Não somos meros espectadores da vida, somos os co-criadores da nossa própria experiência. Cada momento é uma obra de arte única, pintada pelo pincel da nossa própria mente. E falando em alimentar a mente e inspirar a criatividade, às vezes precisamos de ferramentas que nos ajudem a focar no que realmente importa e a explorar nosso potencial. É por isso que eu quero dar uma dica especial para vocês. Se você, assim como eu, adora encontrar produtos que estimulam a criatividade, o foco e o aprendizado, precisa conferir os achadinhos da Shopee. Lá você encontra de tudo, desde itens de papelaria incríveis para organizar suas ideias, até gadgets tecnológicos que te ajudam a manter a concentração e livros que expandem seus horizontes. Eu separei uma lista com os meus favoritos, produtos que realmente inspiram a gente a pensar fora da caixa e a construir uma realidade mais interesting.
O melhor de tudo são os preços e os descontos surreais que você só encontra lá. Então, se quiser dar um upgrade na sua criatividade e foco, clica no link que eu deixei na descrição e na bio para conferir essa seleção especial na Shopee. Você vai se surpreender com o que vai encontrar. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada pela mente humana. Se você gostou de descobrir como seu cérebro constrói a sua realidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente aqui embaixo qual foi a ilusão de ótica ou o fenômeno que mais te surpreendeu. Eu adoro ler os comentários de vocês. Um grande abraço e até a próxima.